Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Gabi Dainese e eu estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas. Na aula de hoje a gente vai receber o Dr. Joaquim para falar sobre o transtorno do espectro autista e a cannabis. Eu acho que muita gente tem ouvido nas mídias e nas redes sobre esse tema, né? Então, essa aula é para muita gente, além dos alunos do nosso curso. Eu espero que vocês gostem da aula. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui, às 19h30, com mais um conteúdo. Tenha um ótimo final de semana, tenha uma ótima aula e a gente se vê em breve. Olá, então nosso tema hoje é o acolhimento do transtorno do espectro autista pelo médico canabista. É importante a gente salientar o acolhimento, então, da pessoa com espectro autista, no espectro autista, pelo médico fitoterápico, mas que está predominantemente ali, está embasado em estudos com produtos derivados de cannabis para o paciente no espectro autista. Então, a hora desse acolhimento. Por que eu foquei nisso e não no diagnóstico do autismo ou na fitoterapia em geral? Porque esse é o principal padrão, esse é o principal cenário em que estaremos. Vou explicar durante a aula a necessidade desse acolhimento e por que a visão hoje alopática, ela não tem que deixar de existir, mas nós precisamos realmente de uma ótica diferenciada para poder realmente auxiliar os pais que estão e os pacientes que estão no espectro autista, que nos buscam principalmente atrás de uma esperança. Há muito vocabulário que a gente precisa trabalhar aqui juntos para que esse acolhimento ele seja feito de uma forma ética, eficaz, assertiva. Então, me apresentando para vocês, né? Meu nome é Joaquim Daniel Augusto dos Santos Silva, bem longo. Eu sou médico já há 13 anos. Pela Universidade Federal de Viçosa, fiz a especialidade de terapia baseada em evidências, iniciei minha pós-graduação também pela Fiocruz, inovação de medicamento da biodiversidade e atenção básica pela Fundação Unimed. Declara que não possui nenhum tipo de conflito entre o que está sendo apresentado, o produto derivado de cannabis ou qualquer empresa farmacêutica. Bom, nós estamos falando, então, dentro das definições do autismo, eu gosto muito dessa. A gente está falando de um distúrbio do neurodesenvolvimento, que compromete a interação social e gera comportamentos, interesses ou atividades repetitivas e restritivas. Eu achei essa definição melhor do que as outras, porque me lembra que eu estou falando de um cenário em que uma pessoa ela tem uma dificuldade em conectar-se com o mundo e que me permite, junto com os pais, junto com toda a equipe multidisciplinar que nós vamos comentar aqui, nós podemos ser a ponte entre essa pessoa, o espectro autista, e o mundo em que vive. Todo mundo acho que precisa de uma ponte, né? Então é um privilégio quando nós podemos ser assertivos nesse processo, em que a pessoa tem um comprometimento aí com essa interação social,
mas não necessariamente ela tem uma limitação que a impeça de ser quem ela é e ainda assim conviver com os neurotípicos e competir muito bem com qualquer um deles. É claro que a gente está falando de um espectro, né, gente? Quando a gente fala de um espectro, a gente está falando de desde peso, estatura, a gente está falando existe a normalidade, vamos falar, um ponto central e os extremos. Isso porque quando vem alguém com diagnóstico autismo, eu não posso pensar que todos eu vou conseguir auxiliá-los sem essa ponte de interação. Alguns terão um comprometimento mais severo, bem mais severo, e outros bem menos, mas inerente a isso, todos precisam ter a possibilidade, o acesso a uma terapia que pode ter sido idealizada no início, que pode ter começado com a alopatia e não ter tido o resultado idealizado e querer que a fitoterapia venha para auxiliá-los nesse processo. É sempre comum quando os pais, lembrando que os adultos também descobrem o espectro autista, são diagnosticados já adultos, e aí vêm buscar ajuda, mesmo que já tenham chegado à idade adulta, muitas vezes sem sequer o diagnóstico, ainda assim o comprometimento com a interação social, mantém-se. Então, há dificuldades na vida dessa pessoa. Então, tanto a criança quanto o adulto são pacientes que podem nos buscar. Então, quando esses pacientes nos buscam, uma coisa que eu saliento é a fitoterapia, ela não vem para competir com a alopatia. Na verdade, isso nunca deveria ter acontecido. Nós vivemos com a alopatia há pouco tempo, mas com a fitoterapia há milhares de anos. O nosso erro foi quando a alopatia veio como a única verdade, ignorando milhares de anos de fitoterapia. Não é agora que a fitoterapia voltou a ter o cenário que nunca devia ter perdido, que ela deve tentar ofuscar a alopatia. A fitoterapia ela não vem para substituir, ela vem para auxiliar, para somar na terapia. Por que eu bato tanto nessa tecla? Vamos lá, qual que é o perfil dos pacientes, pais e tutores que me buscam, que nos buscam? Primeiro, eles comentam de uma polifarmácia, esse é um dos principais motivos de nos buscarem. Meu filho, eu já tentei vários tipos de medicações. Estou tomando vários tipos de medicações. E hoje eu já não sei mais para onde ir. Eu gostaria de uma outra forma de terapia. Mas, infelizmente, alguns já vêm com o intuito de eu gostaria de parar com essa polifarmácia e começar a fitoterapia. Aí, quando eu enfatizo, olha, essa terapia vai somar na terapia, não necessariamente substituir, mas eu fico extremamente feliz quando nós iniciamos a terapia fitoterápica e o paciente melhora tanto a ponto que eu, como médico ou colega, muitas vezes eu faço uma cartinha para o psiquiatra, neurologista, e decidimos que a resposta foi tão positiva que vale a pena reduzir essa polifarmácia. Isso é importante porque não é incomum, no retorno, alguns pais falarem assim, nossa, mas meu filho melhorou tanto, doutor, na questão do sono, por exemplo, que eu, antes do retorno, né, eu já reduzi a classe da medicação, ou seja, um benzodiazepínico, por exemplo, que é uma medicação que a gente gostaria realmente de diminuir, reduzir, qualquer um, mas isso é triste, é ruim, na verdade, a terapia, porque é feito pelos pais assumindo essa responsabilidade. Né? Então, eu já coloco desde o início, olha, nós temos um retorno agendado, você me buscou porque o seu filho faz, ou você, paciente, faz uso de uma quantidade muito grande de medicações sem ter uma resposta satisfatória, compreendo. Então, foi por isso que você buscou a fitoterapia. Em contrapartida, até o retorno, eu preciso que você mantenha as medicações, pois eu conheci hoje um cérebro já manipulado por essas medicações. Eu refleti na medicação baseando-se nisso. Se até o retorno o meu paciente
com vários tipos de classes de medicação, né? Infelizmente. Os pais ficaram felizes, o paciente ficou feliz e começou a reduzir medicações antes do meu retorno, sempre vai ter uma dúvida. Qualquer efeito que aconteça nesse período, eu vou ficar assim, será que é por conta do meu remédio ou pela falta do outro? Então, o primeiro passo é deixar o paciente, a família, os tutores cientes. O nosso intuito realmente é que o paciente tenha uma melhora inerente, se é com alopatia, se é com fitoterapia, ou principalmente com ambos trabalhando, uma questão que é em prol da qualidade de vida do paciente. Então, um não é inimigo do outro. Isso é importante, gente, porque até o retorno é muito comum esse cenário, da família realmente retirar a medicação, aí quando você volta já tá bagunçado mesmo, porque as medicações elas precisam ser retiradas, se forem retiradas, dentro de uma programação. Ou eu vou ter, inclusive, já tive cenários de o paciente, evidentemente, demonstrar que ele estava em abstinência de medicações. Então, esse não é um cenário que a gente quer viver. Não quer que o meu paciente, eu não quero que o meu paciente viva essa experiência ruim. Bom, o, o perfil também é de iatrogenia. Muitas vezes a questão não é, eles não são incomodados com a alopatia, mas com os efeitos adversos evidentes dessa alopatia. Então, esse não é um cenário comum, infelizmente. E nós sabemos que isso existe. Né? E a androgenia, já alguns estudos falam que é um dos principais fatores de morte em alguns países desenvolvidos. Ou seja, o investimento médico vai muito além da qualidade de vida. É quando eu passo a ver um CID mais do que uma pessoa. Não é essa a experiência de acolhimento que nós queremos passar aqui. Então, o nosso paciente, ele é mais do que um CID, ele é mais do que uma patologia, e os efeitos adversos da medicação, ele precisa realmente ser combatido. Então, qual é o perfil dos pacientes, pais e tutores? Bom, os pais e pacientes que buscam já com espectro autista, é muito comum eles estarem polimedicados. Então, polifarmácia. É bem comum ter mais do que 5 classes de medicações já atuando. E esses pacientes estão cansados, a família está cansada. Então, o primeiro passo é deixar bem claro que a alopatia e a fitoterapia, elas não trabalham uma contra a outra. Nós passamos milhares de anos usando fitoterapia. A alopatia, ela é relativamente recente, mas ela encontrou o seu espaço. Mas o grande problema foi quando a alopatia ela veio e quis substituir a fitoterapia. Agora que a fitoterapia está voltando a encontrar o seu espaço, está mostrando o seu valor, ela não deve combater a alopatia. Eu sempre deixo claro, a fitoterapia não veio substituir, por mais que muitos dos pais nos procuram por conta disso, pela polifarmácia. O paciente que está utilizando polifarmácia está exausto. Então é por isso que nos buscam. Mas tem que deixar bem claro, olha, a fitoterapia não vai substituir a alopatia. Ela veio para somar nessa terapia. Ela veio para auxiliar o meu paciente, sendo essa ponte de comunicação. Isso é importante porque é feita uma consulta e um retorno. Eu preciso ter o feedback de como está a terapia. E não é comum se esses pais me buscaram por conta de uma polifarmácia e durante a terapia, né? Entre a consulta e o retorno, o paciente demonstrou uma resposta satisfatória, uma resposta muito positiva, bacana, ótimo. Mas não é incomum e é muito ruim, para o contexto geral da terapia, quando os pais vão lá e, bom, está utilizando medicações demais, o produto derivado de cannabis supriu uma das queixas, vamos lá, o sono, aí o pai vai lá e retira uma das medicações, uma das classes. Vamos colocar o benzodiazepina, que é um remédio que realmente a gente vai querer reduzir quando possível, né? Isso é ruim durante a terapia. Por mais que a polifarmácia é o perfil do paciente que me buscou, e eu fico muito feliz que quando entro com uma fitoterapia eu consigo reduzir a quantidade de medicações mantendo uma resposta satisfatória. Isso é ruim durante a terapia,
e eu, na primeira consulta, eu já preciso deixar bem claro para cortar isso, porque sempre vai ter aquela situação de que o meu paciente vai voltar no retorno, literal retorno, e eu sempre ficaria na dúvida: será que esse comportamento que ele está apresentando agora, esse efeito que ele está apresentando agora, é por conta do produto derivado de cannabis que eu prescrevi, por conta da fitoterapia que eu iniciei, ou pelaquela medicação que foi retirada antes? Então, sempre deixo claro: olha, eu estou conhecendo agora o paciente quimicamente induzido, com essa polifarmácia, e estou iniciando uma fitoterapia dentro de um nível de segurança. Eu preciso que até o retorno ele as medicações. E eu, como médico, ou se precisar, eu faço uma cartinha para o psiquiatra, para o neurologista, nós faremos aí o desmame, escolheremos quais classes de medicações ali tornaram-se desnecessárias, porque o foco é a qualidade de vida do meu paciente. Não necessariamente reduzir a polifarmácia. Se meu paciente precisar de 5 alopáticos, mais o produto derivado de cannabis, mais uma série de fatores, se tudo isso for necessário para que ele tenha qualidade de vida, essa é a resposta ideal. Tá? A fitoterapia ela não vem combater a alopatia, ela só vem buscar novamente o seu espaço, pois é evidente a necessidade. Então, esse é um dos perfis dos pacientes, né, que me buscam com polifarmácia, usando vários tipos de medicações, e só nos buscou porque, mesmo usando vários tipos de medicações, ele não teve uma resposta satisfatória e duradoura. Outro ponto é a iatrogenia. Esse é um ponto muito delicado, infeliz, porque a gente já sabe, em alguns países desenvolvidos já cita como principal motivo de morte iatrogenia, ou seja, investimento médico desnecessário. E nós temos que os efeitos adversos das medicações alopáticas são importantes, são limitantes. E a longo prazo, nós estamos agora colhendo cada vez mais informações que a longo prazo muitas dessas medicações utilizadas elas têm um prejuízo importante à qualidade de vida do paciente. Tá? O que é bem interessante, né? É muito questionado, e uma vez eu estava em uma apresentação na Câmara de Marília, que é uma associação que foi solicitar, com um projeto lindo, inclusive, um ambulatório no SUS, e aí, durante a apresentação, eu coloquei que havia outros colegas, né? Já estava preparado para teria que enfrentar. E coloquei assim, é muito interessante que é muito questionado por alguns colegas falta de estudo ou falta de elucidação de alguns componentes dentro da rica gama de componentes que há dentro do produto derivado de cannabis, que nós sabemos e veremos durante o vídeo show curso, que na verdade a informação não se falta, né? Mas dentro da elucidação de alguns componentes, eu citei, é muito interessante que dos pacientes que me buscam apresentando iatrogenia, quando eu vejo a classe medicamentosa, quando você abre a bula para ver essa medicação, está lá escrito. Não se sabe ao certo o mecanismo de ação de tal componente, mas ainda assim é prescrito. Interessante, né? Então, dentro da iatrogenia, nós temos uma grande preocupação aí. Se esse pai, tutor ou paciente me buscou porque a medicação que ele utiliza tem gerado prejuízo à qualidade de vida, a indicação de um fitoterápico é absoluta. Mas mantenho da mesma forma. Eu inicio a prescrição e peço que só no retorno que eu possa reduzir a medicação, porque a gente sabe que para reduzir uma medicação, para cessar uma medicação, é necessário preencher um protocolo. Um desmame necessário, porque nós podemos ter, e eu já vi, infelizmente já vi, pacientes apresentando abstinência de medicação. Isso pode comprometer toda a terapia. Toda a adesão ao produto derivado de cannabis pode ser comprometido pela interpretação errônea de um comportamento que muitas vezes tem a ver com a alopatia e com esse processo de redução da medicação. Então, esse é um dos perfis que
que chama atenção, que é a iatrogenia. Os pais buscaram informações sobre canabidiol na internet e através de outros pais. Esse é um perfil dentro desse acolhimento. Então, eu vi um vídeo na internet, né, vem assim, onde o meu filho faz o ABA, outro pai tem apresentado. Então, essa forma mais orgânica entre os pais, filhos, de passar a informação e a busca pela internet tem sido nos perfis dos que nos buscam, do que nos buscam, e acho muito interessante essa forma, só que é claro que a gente já de primeira consulta eu já aviso. Olha, nós estamos falando de um espectro. Se eu pegar 10 pacientes autistas, talvez eu tenha 10 olhos diferentes, talvez eu tenha 10 tratamentos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nós não podemos justamente tratar as pessoas como elas fossem todas iguais. Eu preciso entender um pouco mais esse quadro, tá? O óleo idealizado para aquele paciente, para o coleguinha dele, talvez não seja o ideal para esse meu paciente aqui. Infelizmente, também não posso afirmar que todos os pacientes terão uma boa resposta, por mais que eu estou há muitos anos nessa área, justamente porque eu tenho tido um ótimo feedback. Mas não são todos. Não são todos. E eu acho que os pais, pais e o paciente têm o direito, já em primeira consulta, ficarem cientes disso. E nem todos têm a mesma resposta. Então, e os vídeos na internet também, mas inerente a essa questão de que nem todos têm a mesma resposta, eu já disse também, olha, isso significa que a gente pode iniciar em um óleo e eu tenho que trocá-lo. Não significa que o derivado de cannabis não possa ajudar. Só preciso que a expectativa aí altere, seja um pouco mais concreta. Qual que é o nosso intuito aqui? Isso é muito importante na primeira consulta deixar bem claro. Olha, é importante equilibrarmos qual que é o intuito que vocês buscam, o que o derivado de cannabis pode oferecer. Para que a gente possa juntos chegar ao mesmo ponto, tá? Que dentro desse ponto é qualidade de vida. Mas o que é a definição de qualidade de vida? O que pode estar comprometendo a qualidade de vida do meu paciente? Então, quando o pai fala, mas olha, eu vi um vídeo que a criança começou a falar, eu digo, eu fico extremamente feliz, mas nós não sabemos o percurso que essa outra criança fez para chegar hoje nesse benefício. Então, a gente não pode querer que já na primeiro óleo, na primeira escolha de terapia, no primeiro retorno, a gente tenha a resposta que o outro teve, tá? Esse é um dos perfis dentro desse acolhimento. Então, vocês vejam que chegam esses perfis e já na primeira consulta eu preciso já alinhar com todos para poder conduzir a terapia de uma forma adequada, porque do contrário não vai ter adesão. Do contrário, eles não vão entender alguns pontos importantes. Vão desistir da terapia antes de termos possibilidade de refletir sobre a sua resposta. Então, na primeira consulta, realmente, ela é mais longa, porque eu preciso, nesse acolhimento, auxiliar os pais de que algumas frustrações ali que eles apresentam não vai ter uma resposta chave fechadura que no primeiro retorno teremos. E outra, eu sempre deixo claro, eu não venho para tratar a queixa dos pais, mas a qualidade de vida do meu paciente. Isso é importante. Nessa hora você vê que eles se assentam um pouco. As queixas dos pais, do tutor, não é necessariamente meu foco. Eu preciso focar na qualidade de vida do meu paciente. Porque muitas vezes o que eles idealizam pode ser muito diferente da possibilidade que a terapia pode chegar. Então, para que eles não desistam da terapia, é necessário que sejam extremamente cientes. Então, faz parte desse acolhimento, entender esse perfil para poder trabalhar dentro do vocabulário que eles possam aderir bem. Isolamento social e fadiga do cuidador. Isso é o que eu mais vejo, na verdade. Tanto os pacientes quanto os pais, os tutores estão exaustos, estão exaustos. Muitos não são nada favoráveis à fitoterapia, tem ainda
concepções errôneas sobre a cannabis mesmo, não queriam estar ali. Praticamente eles falam isso, né? Hoje está muito mais tranquilo, né? Dialogarmos sobre isso, graças, na verdade, a um trabalho, né? Uma luta prévia. Mas quando eu iniciei a prescrição era muito difícil. Então eles deixavam bem claro que eles só estavam ali. E aí eu acabava traduzindo o vocabulário deles. Eu achava que ajudava e ajudou mesmo, né? Falei assim, olha, que muito interessante, né? Que quando a gente ama alguém, a gente passa por cima de preconceitos porque a gente quer saber, na verdade, o melhor para aquela pessoa que eu amo. Aí eles já aceitavam o fato de estar ali. Eu falava, realmente é isso, doutor. Eu tô aqui porque, inerente à concepção que eu tive, eu amo meu paciente, né? Esse paciente está aqui apresentando, e eu quero fornecer a ele tudo que eu puder fornecer, né? Então, eles são cansados. Cansados e isolados. É muito comum pais me dizerem assim: eu nunca fui no shopping com meu filho. Eu não sei o que é escolher um sapato numa loja com meu filho, não faço ideia o que é isso. Porque é impossível. É impossível. Se eu não for agredido pelo meu filho, eu sinto que eu sou agredido pelo olhar dos demais. É um cenário muito triste, né? Onde você acaba, inclusive, se colocando no lugar dessa pessoa, entendendo um pouco mais a exaustão e alguns comportamentos dos pais, que às vezes eles estão hostis, né? Vamos dizer, quase bélicos, porque estão exaustos. Então eles chegam ali na consulta e eles não querem, eles querem afirmações que você não pode passar, né? E não pode por responsabilidade mesmo. Então, e eles estão e permanecer muito isolados, imagino quão irritativo deve ser. Isolado da vida, você não conseguir mas ir para uma festa com outros adultos e levar o seu filho para brincar com os filhos dos demais. Ou você, como paciente mesmo, o paciente no espectro autista, sentir sempre que ele que é um deslocado. Ele sentir que é sempre um esquisito. Ele sentir que ele gostaria de ter a interação social que os demais dizem. Simplesmente ele não sabe como acontece ou quando acontece. Extremamente frustrante. Extremamente frustrante. Parece que o outro que é o problema. Muitas vezes até é. Mas isso tudo gera um isolamento social. E dentro desse acolhimento, essa primeira consulta, olha quantos desafios eu já trouxe, né? Polifarmácia, heterogeneia, informações às vezes, discrepantes entre o que os pais idealizam que você pode oferecer e o cenário que ele veio. Quem é o seu lugar de fala? De onde está vindo essa pessoa? Está vindo de um cenário de exaustão. Então, na primeira consulta, você tem que auxiliá-los, porque se até o retorno ele não tem a resposta que ele quer, ele não volta com o paciente. E tira a possibilidade desse paciente de ter acesso a uma terapia que tem ajudado muitas pessoas. Então, é necessário o acolhimento, é necessário mostrar que você, olha, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, mas eu entendo o seu estresse e eu quero auxiliá-lo para que meu paciente e você possam conviver dentro do espectro autista. Porque, na verdade, eu acredito que quando uma pessoa está no espectro autista em casa, todos os demais passam a ter essa mesma ótica de vida. Eles precisam ter essa mesma ótica. O espectro, ele é uma questão não só pessoal, eu acredito que o espectro vira familiar, vira social. É necessário, na verdade, esses passos. E os pais já veem mesmo, eles já notam o olhar do filho em cada cenário, eles já sabem dizer. Então, aí eu falo, olha, tá vendo como você, talvez neurotípico, já está com o olhar dentro do espectro autista? Porque você passou a entender. Os demais não estão nesse espectro autista, nós estamos. Nós conseguimos ter esse privilégio de ter essa ótica social dentro de um espectro autista. Mas a restante da população não.
Então, eu estou com você nesse aspecto, só que vamos agora auxiliar que esse paciente meu possa ter essa ponte de comunicação, e talvez competir com outro neurotipo, competir no sentido de que a informação que é passada na escola, a informação na vida social, dentro do ambiente de trabalho, que ele consiga, com os demais, ter uma eficácia na sua produtividade, dentro do seu espectro autista. Aí já somando isso, uma coisa que eu coloco, um jeito de passar, né, que eu entenda a questão dessa ótica que a família ali está conduzindo, está exausta, que a tem isolado, inclusive, porque eles comentam, né, meu filho é autista, mas quem se sente isolado sou eu. É real. Eu comento sempre assim, a cannabis, quando ofertada dentro do produto derivado de cannabis, ela não trata o autista, ela torna esse ambiente neurotípico menos insuportável. Consegue imaginar isso? Então, se a gente parar e ver dentro dessa ótica autista que eu estou trazendo aqui para vocês, que os familiares, as pessoas que estão próximas e nós, colegas profissionais da saúde, que estamos trabalhando junto, a gente desenvolve, né, essa lente, a gente consegue ver o quão irritante é o cenário neurotípico. É excesso de estímulos, excesso de informações. Tem essa questão do sarcasmo, que na verdade não passa de um tipo de agressão passivo-agressivo. Se a gente parar para pensar, o cenário neurotípico é extremamente irritativo, hostil. É horrível o cenário, para a gente parar para pensar dentro dessa ótica. Então, o produto de cannabis, eu coloco que ele ajuda não o autista, mas tornar esse cenário que ele está menos irritante. Se eu consigo fazer que esses diversos estímulos irritativos se reduzam, eu tenho um pouquinho mais de interesse de olhar nos seus olhos, eu tenho um pouquinho mais de interesse em parar para conversar contigo, um pouco mais de interesse de prestar atenção naquele ponto, porque aqueles diversos outros que estavam martelando a minha cabeça, eu consegui reduzir. Eles estão ali ainda. Mas o estresse que eles me traziam, ele conseguiu reduzir. E com isso eu consegui ter um foco mais dentro do que é aguardado daquele cenário ali. Tá? Em geral, porque nós vamos detalhar um pouco melhor isso. E dentro desse meu acolhimento, o outro perfil que eu vejo é a preocupação com o futuro. Basicamente, eles colocam doutor, a questão é que eu não vou estar aqui para sempre. Eu não vou estar aqui para sempre. E o que vai ser do meu filho? Hoje eu busco ser essa interação com ele do resto do mundo. Eu tento ao máximo trazer para o meu filho tudo que ele não consegue no momento, que as pessoas não querem dar espaço para que ele usufrua. Tento suprir as necessidades dele. Mas e no futuro? E quando ele não estiver aqui, o que vai ser dele? O próprio paciente traz. Uma vez eu atendi quando eu trabalhava em pesquisa de uma empresa americana, muito tempo atrás, vendo as pesquisas brasileiras com o canabidiol, em especial naquela época, e nisso eu atendi um médico, um psiquiatra, ele tinha uns 40 e poucos anos, e formado nos Estados Unidos, e aí ele falou, Joaquim, eu sou autista, professor de uma das instituições. E aí ele comentou, eu gostaria muito de utilizar o produto derivado de cannabis com você e tal. E eu falei, nossa, mas você chegou especialista, formado em uma instituição americana, você precisa de mim para quê? Aí ele colocou, Joaquim, na questão é que eu consigo iniciar relacionamentos, mas eu não consigo mantê-los. Quase dei um abraço nele e falei assim, ó, bem-vindo, né? Isso não é exclusivo do espectro autista, mas eu entendi a questão que ele me trouxe. Ele consegue, de uma forma extremamente cansativa, iniciar relacionamentos, extremamente inteligente, extremamente capaz. Mas no dia a dia, quando nós precisamos reduzir um pouquinho, né, as ferramentas sociais, no dia a dia, as demais pessoas não conseguem manter-se na vida dele. Acabam.
isolando, retirando-se da sua vida social. Então, é essa a preocupação dele, e no futuro? Se eu não consigo hoje ter um relacionamento com alguém, imagina no futuro. Então, eu coloquei uma pessoa adulta, mas a maior preocupação mesmo são as crianças que estão ainda no neurodesenvolvimento e que são extremamente dependentes dos pais. E isso dentro de um espectro que eu trouxe agora, lembra que a gente está falando de um espectro, a gente está falando como peso, tem uma pessoa de 70 quilos, tem uma pessoa de 100 quilos, tem uma pessoa de 40 quilos, né? Então, tudo isso é um espectro. Eu preciso pensar que tem um espectro mais leve, vamos dizer assim. Hoje coloca-se muito em graus de autismo, né? Eu não gosto de pensar nisso, não. Eu gosto de ver aquele meu paciente, o Joãozinho, e não classificá-lo em graus, por mais que isso é eficaz na comunicação entre profissionais, né? Auxilia os pais também, mas dentro do meu consultório eu evito. Então, o meu paciente, ele demonstra tais limitações sociais, e é dentro disso que eu trabalho. E essa preocupação com o futuro vai depender muito de quais são e o quanto essas preocupações, essas limitações, melhor dizendo, dificultam a interação social do meu paciente. Então, posso ter um paciente que ele não é oralizado, né? Se ele não se comunica oralmente, ele tem um grau muito mais acentuado aquele meu paciente que consegue se comunicar. Então, meu filho é verbal, meu filho não é verbal. Isso tudo vai determinar muito durante a nossa terapia. Qual que é essa preocupação com o futuro? Então, dentro desse acolhimento, você está conhecendo agora os pais, você está conhecendo o seu paciente, mas eles querem agora uma posição sua. Então, é importante já ter ciência do que está para chegar para você. E esse que eu consigo dividir agora para vocês, os principais perfis que eu noto de quem me busca ajuda dentro do espectro autista para auxílio na fitoterapia. Bom, aqui eu coloquei o canabidiol, mas nós sabemos que dentro do produto derivado de cannabis, nós temos aqui mais de 100 componentes, 100 fitoterápicos, 100 componentes que eles terão, de uma forma sinérgica, eles vão atuar em prol da terapia. E nós vamos pensar na proporção CBD, THC, e os demais fitocannabinoides, nós vamos pensar nessa proporção justamente mediante a necessidade do meu paciente, que não são iguais. Mas eu fiz um resuminho aqui para a gente lembrar que, primeiro, a principal função do produto derivado de cannabis, ela não é em receptores, né? O canabidiol e o THC atuam no receptor CB1, CB2, olha, não, na verdade, o CBD mesmo, ele não atua no receptor, é de uma forma indireta, né? A gente bloqueia a captação, a hidrólise enzimática, e por isso mantém a andamida mais tempo na fenda sináptica. Eu não vou tocar muitos detalhes nesse tema, porque a gente vai deixar mais direcionado ao acolhimento desse paciente. Mas a gente sabe também que ele tem um caráter agonístico em receptor 5-HT1A, um receptor serotoninérgico. Ora, se eu estou falando que eu vou entrar com um fitoterápico, que ele atua no receptor 5-HT1A, e essa família me trouxe um paciente, esse paciente me apresentou que ele faz uso já de um antidepressivo que atua já com a serotonina, eu já tenho que pensar nessa dose, no uso desse receptor, se eu não vou ter efeitos adversos por conta disso, tem que já refletir nisso, né? Bom, atua também receptor vaniloide, que é EPV1. Isso é importantíssimo durante a terapia, porque a dor é algo muito importante, a qualidade de vida, e muito negligenciado, eu acredito, quando a gente vê na alopatia em geral. Muito negligenciada a questão da dor. E por justamente atuar no receptor vaniloide, a gente já sabe que a modulação da dor é muito interessante com o uso do produto derivado de cannabis.
E também da questão do oxinitase, sintase, né, e nós, e aí da interleucina 1B. Mas toda essa modulação, a gente vai deixar mais a questão da farmacologia. O que eu quero colocar em geral é que, se eu estou utilizando uma medicação que atua em diversos pontos, e eu estou com uma vida ali, que tem diversas queixas, diversos pontos para eu trabalhar, eu tenho que pensar em qual todo o meu potencial do produto derivado de cannabis, onde ele vai atuar em tais pontos, em quais queixas ali, para poder justamente auxiliar os pacientes a aderir adequadamente à terapia. Bom, quando a gente fala do espectro autista, muitas pessoas já começam, bom, mas quais é diagnóstico? Eu não dou diagnóstico no meu consultório. Então, quando os pacientes me buscam, a gente já tem um diagnóstico, já tem um histórico importante, né? Geralmente vem com um laudo do psicólogo, do fonoaudiólogo, psiquiatra, neurologista. Ele já tem essas informações prévias. E se alguém me busca e eu desconfio do espectro autista, ou mesmo os pais estão desconfiando, mas ainda não tem um diagnóstico, eu peço que procure justamente um psicólogo, um fono, alguém já dentro da área do espectro autismo, um especialista da área, para fechar esse diagnóstico. Eu não foco no meu consultório nesse diagnóstico, porque eu foco em prover uma alternativa terapêutica. Então, eu oriento a família, quando às vezes não entendem, né? Mas você especializou nas plantas, não entende. Eu falo, bom, da mesma forma que existe a acupuntura, um especialista em acupuntura, ele não focou na doença, ele focou na forma terapêutica que ele pode abordar, e chega os pacientes nisso, ao ter os pacientes ter as informações, que aí é definida qual terapia e se a terapia vai poder auxiliá-los. Da mesma forma é a fitoterapia. Então, o paciente que ele tem que me trazer o cenário onde ele está para que eu possa definir com ele qual se a terapia vai ser adequada ali. Então, o que eu foco dentro desse cenário? O paciente então, que já é diagnosticado no distúrbio do sono é um dos pontos principais que eu vejo, tá? Os pais mesmos falam, olha, quando ele está numa semana que ele dorme bem, eu vejo que tudo está bem. Já, do contrário, já não sabe dizer se o sono é o desencadeante daquele comportamento durante o dia, o cenário durante o dia gera o distúrbio do sono. Inerente, esse paciente ele tem que dormir bem, né? E nós sabemos que o derivado de cannabis, ele é uma ótima forma de nós termos uma qualidade no sono. E o distúrbio do sono é um dos principais queixas das comorbidades do espectro autista. Outra questão é a irritabilidade, interação social, apetite e dor. Então, a irritabilidade, cada paciente vai demonstrar dentro de um cenário. Alguns falam para mim da estereotipia. Olha, meu filho tem uma estereotipia e quando ele está muito irritado, ou até muito feliz, né? Ele mostra estereotipia, essa estereotipia não é socialmente aceita. Porque a estereotipia não deveria ser combatida, né? Ela deveria nós deveríamos ajudar essa criança a ter movimentos socialmente mais aceitos, para que ele possa se expressar como ele quer se expressar, em contrapartida, sem receber nenhum tipo de bullying por conta disso. E é possível, eu já vi isso acontecer. Eu tenho uma referência em autismo, fonoaudióloga, e já vi dentro, né, das aulas que ela traz, as palestras, ela auxiliar crianças com comportamento assim, de ir para o chão e bater dentro dessa estereotipia, né? A gente tem Brocken, tem Flapping, mas algumas têm a autoagressão ali dentro da estereotipia. E auxiliar essa criança a ter alguns comportamentos mais socialmente aceitos, mas não retirar dela essa forma de se equilibrar, porque é isso, a estereotipia. Né? É a hora que ela está precisando se equilibrar ali, se realinhar dentro das conexões que estão mais exacerbadas.
Bom, apetite. Apetite é outro ponto importante. A gente sabe que tem uma desbiose importante, inclusive. E nós estamos falando, lembra, de um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, a maioria dos que me procuram são crianças. A alimentação vai comprometer todo o desenvolvimento dessa criança. Eu preciso, sim, que ela tenha um cenário mais saudável, que ela tenha um apetite saudável, que ela possa ter acesso a alimentos que os pais mais que ofertem. A criança tem uma seletividade ali que a impede de ter, de consumir vitaminas, minerais, que é essencial para o desenvolvimento saudável. Veja como você tem que pegar essa ótica do autismo para conseguir auxiliar realmente. Então, inerente que te busquem para falar, não, mas eu estou buscando aqui porque meu filho é autista, mas ele tem uma questão do sono que é difícil. Tá, ok, mas você vai ter que bater em todas as teclas. Mas, olha, eu preciso conhecer seus filhos muito além da sua queixa para conseguir ajudá-lo. Primeiro, a questão do apetite. A gente sabe que alguns fitocannabinoides podem melhorar no sentido de tornar o alimento mais palatável, né? Isso ajuda muito na seletividade. Só que eu também tenho pacientes que chegam extremamente obesos, né, por conta desse distúrbio alimentar. E aí eu já tenho que refletir na hora da proporção com os fitocannabinoides, qual que vai ser adequado para esse paciente, não vão ser todos iguais. Então eu vou precisar destrinchar, pegar todos esses itens, tudo que nós estamos comentando aqui, anotar todos, refletir. Bom, então o ponto interação social, dentro desses aqui que eu elegi, é justamente porque muitas vezes a família vem trazendo o meu problema do meu filho, ou o paciente mesmo trazendo, não, minha dificuldade, na verdade, é que entre os pares eu não consigo ter um desenvolvimento como eu vejo dos demais. Ok. Só que para isso eu vou ter que auxiliar no ponto sono, no ponto irritabilidade, no ponto dor, no ponto apetite. Nós temos que ter essa visão global para poder ajudar o paciente naquele ponto que ele quer. Então, e para isso a gente vai ter que, em toda consulta, buscar todos esses pontos no retorno, falar, mas esse ponto? Como que foi durante a terapia? Muitas vezes o paciente nem lembra daquele ponto. Como dor, por exemplo. Eu falei que é muito negligenciado pelo derivado de cannabis, ele é capaz de nos auxiliar no ponto dor. Muitas vezes, se o meu paciente não tem uma comunicação tão eficaz, se ele tem autoagressões, você acha que o fator dor não existe? A questão do limiar da sensibilidade, né, tem todos esses pontos, mas se eu tenho um produto fitoterápico que ele pode me ajudar na modulação dessa dor crônica, sem inibir o estímulo da dor aguda, que é essencial para a minha proteção, então se eu consigo fazer essa modulação e com isso ter qualidade de vida, reduzindo dores desnecessárias, ora, a resposta vai ser muito mais eficaz. Então, por mais que ele me busque para a questão do apetite exclusivamente, eu vou colocar dor, eu vou perguntar sobre o sono, irritabilidade, da interação social. Todo esse cenário vai ser essencial para poder refletir na terapia adequada. Bom, você já deve ter visto já durante o curso da aula, além de ter já estudado a farmacologia dos fitocannabinoides, mas a gente viu no estudo de 2017, porque Israel, Michulan, né, com certeza vocês já abordaram muitos pontos, eu não vou ficar entrando novamente, mas Michulan é o rei do canabidiol, né, o pai do canabidiol. Ele iniciou um estudo, eu lembro dessa época, inclusive, fiquei bem animado na época, do CBD com THC de 20 por 1, e eu lembro que até na época a gente estava falando sobre a questão de não utilizar o isolado, e eu lembro que eu comentei em uma palestra, falei, gente, o próprio Michulo, né, o pai do canabidiol, por estudo agora sendo feito com o espectro autista, utilizou uma proporção de 20 para 1, ele não utilizou o canabidiol isolado, como até então só se defendia. Notou-se que
canabidiol isolado não era tão eficaz quanto utilizar o canabidiol com THC. Só que, claro, nesse estudo em particular, usou uma proporção bem elevada de canabidiol, que estava utilizando até em crianças e queriam, e nós sabemos o porquê, né? Reduzir os efeitos do THC com um maior valor de canabidiol. A proporção que a gente utiliza hoje é bem, felizmente, né? Não é tão exacerbada assim, né? 20 por 1, mas mesmo naquele estudo, 30% já tinha apresentado alguma melhora. Os pais que citaram, na verdade. Então, daquele estudo inicial feito com um N até bem curto, já demonstrou uma resposta muito bacana. 30% daquele estudo já tinha comparado ao placebo, tinha apresentado uma resposta positiva. E em 2018 também, um artigo, né, baseando-se até no estudo, os pais citavam uma melhora nos sintomas da comorbidade. Então, eu trouxe isso porque já tem diversos outros estudos, um dos maiores foi feito aqui, inclusive no Brasil, com óleo, inclusive, de associação. O que eu trago aqui para vocês é que não é de agora. Já faz um tempo que a gente já tem estudos já sólidos mostrando, olha, tem uma eficácia. É para todos? Não, foi 30, não foi 100. Mas que medicação que a gente sabe que é 100% eficaz para algo, gente? Não sabemos. Não há. E esses 30% já temos estudos com resposta muito superior. Mas tudo isso eu estou trazendo para vocês porque a gente está falando do acolhimento, né? Então, quando os pais vêm, e alguns vêm falando assim, não, mas e tem base científica, hoje bem menos, né? Mas no começo era mais difícil. Mas tem base científica suficiente, né? Então você tem que ter um arsenal ali para poder dialogar e mostrar, porque por mais que eles querem a medicação, eles têm receio. E, como todos, né? E tá tudo bem. Nós precisamos desse acolhimento, estar preparados e mostrar de uma forma para eles fidedigna, ser assertivo nessa comunicação. Né? Esse é um dos pontos principais para mim. Essas duas tabelas aqui nos ajudam a entender um estudo que teve aqui em Ribeirão Preto, né, de onde eu sou, onde o colega aqui utilizou, na verdade, ele utilizou o canabidiol para mostrar o que a gente sabe há muito tempo, que é dose-resposta em um invertido, a gente sabe isso. Isso já foi, na verdade, identificado em um estudo há muito tempo atrás com o ginkgo biloba, mas foi aqui com os colegas Cripa, aqui de Ribeirão Preto, que isso ficou muito evidente. Então, essa imagem aqui, aqui em preto e branco, onde nós vemos triângulos. Essa imagem aqui, ela é do estudo e ela me mostra que dose e resposta em um invertido é quando eu tenho a resposta de uma medicação, só que quando eu chego a um certo ponto, em vez de eu ter resposta, ou pelo menos entrar em um platô, que é o que acontece com a alopatia, então vou voltar para dar um exemplo que fica mais claro. Então, de onde estiver falando de analgesia, esse estudo, na verdade, estava falando de ansiedade, né? Comparando com o diazepam, inclusive, o canabidiol. Mas, se a gente estiver falando de analgesia, onde eu tenho a dipirona, bom, eu utilizo uma quantidade, eu vou aumentando, né? De 500 miligramas, fui para 750 miligramas, fui para 1 grama, 1 grama, e então eu estou aumentando aqui, ó, aumento a miligramagem e vou tendo uma resposta maior. Como você pode ver aqui nessa figura, onde a gente tem a curva em vermelho, né? Vai aumentando a miligramagem até que chega a um efeito máximo. Mas esse efeito máximo, você entra num platô. Você não tem redução da analgesia que você conseguiu até então. Você entra num platô de resposta. Você não tem uma melhora na analgesia, não melhora a analgesia, não piora, mas não melhora, e você passa a ter aumento de efeitos adversos. Você continua aumentando a concentração. Claro, isso é da alopatia, é o básico de raciocínio. Já na fitoterapia, em especial no produto derivado de cannabis, a gente já vê um comportamento diferente nessa questão de dose e resposta. A gente nota que nós vamos aumentando a concentração até um ponto máximo, depois disso nós temos uma redução do efeito. Isso nos traz, e essa dose resposta invertido é um ponto dentro da farmacologia aqui do curso que eu quero que vocês foquem bastante,
Porque existe uma quantidade de receptores, na hora que os receptores são saturados, você não vai ter uma resposta maior. E nessa dose de resposta invertida, você tem uma redução de resposta. Não é incomum, trazer um cenário aqui, né? Não é incomum um paciente que faz uso da cannabis in natura, fuma maconha, vamos falar mais claro, né? Ele chegar no consultório e falar, olha, eu notei já que a cannabis é um ótimo ansiolítico, tem me ajudado muito. Em contrapartida, eu tenho tido crises de pânico. Ora, pânico é uma ansiedade extremamente exacerbada, né? Mas um paciente está usando um ansiolítico, que a gente sabe que tem uma resposta, inclusive a gente já falou de um receptor de serotoninérgico, uma das formas, né, dentro da ação de receptor, além da ação enzimática, que é a falta da hidrose, da redução da hidrose da anandamida. Então, a gente sabe que existe essa resposta na ansiedade, só que os pacientes que fazem um consumo bem elevado, né, com uma absorção rápida, que é uma absorção alveolar, então ele faz uma absorção rápida, alveolar, com uma alta concentração no encéfalo, e eu estou falando de um paciente que me buscou com um consumo elevado de cannabis. E ele fala de síndrome do pânico. Aí eu venho com essa tabelinha. A gente está falando de acolhimento, lembra? Então, dentro do espectro autistas, nós também temos que ajudar os pais e o paciente a entender isso. Olha, o produto derivado de cannabis, a fitoterapia, mas provavelmente o produto derivado de cannabis, esse é um ponto pilar do meu consultório. Essa medicação, ela é tempo dependente, não é dose dependente. Tá ok? Não é aumentando a quantidade de gotas, a quantidade da miligramagem que você vai ter uma resposta mais favorável. O tempo vai te trazer uma resposta muito mais favorável. Tá? Aqui na dose resposta invertida, só voltando aqui, quando você... Aqui é um canabidiol isolado, por isso ficou bem evidente, né? Quando você utiliza o efeito sinérgico do full spectrum, né? Vai utilizando os outros fitocannabinoides, você aumenta a amplitude dessa curva. Então, vai ser mais difícil você ver a forma ascendente, a descendente, perdão. Você vai trabalhar mais na ascendente e mais difícil você ver a descendente porque você aumentou a amplitude dessa curva. Perfeito. Se você utilizar o canabidiol isolado, você verá com mais frequência. Inclusive, eu vi um estudo que para epilepsia, 40 miligramas quilo, nossa, uma dosagem extremamente elevada, né? Até antigo. Tinha visto isso no hospital em São Paulo, teve um congresso lá, mostrando que você aumentava a chance de o paciente ter crises epilépticas, crises convulsivas, com uma dosagem tão elevada. Mas era só falando exatamente isso, da dose resposta invertida. Quando você utiliza um full spectrum, você tem uma segurança muito maior. Mas do paciente que me busca, então, eu preciso que ele entenda isso. Aumentar a quantidade de gotas não vai ser a grande resposta dele. Isso é um raciocínio dentro da alopatia. Cabe na alopatia, mas não na fitoterapia. O tempo é muito mais importante para mim. Então, inerente ao motivo que ele me buscou, qual daquelas queixas que ele me buscou, eu vou ajudando ele a entender que a gente, dentro dessa ótica do espectro autista, eu tenho vários pontos a trabalhar, e dentro de vários pontos a trabalhar, muitas vezes não é aquele que ele almeja, mas eu preciso trabalhar todos eles. Eu preciso deixar claro já nesse acolhimento e durante a terapia e mostrando para ele, inclusive eu vou utilizando algumas tabelas que o tempo é um fator muito mais crucial na terapia do que a dosagem. Então, cessar a terapia, eu peço inclusive para eles 3 meses antes de tomarem uma decisão. Esse é o mínimo que eu peço para eles. Mas eu faço um retorno, geralmente em 20 dias já de medicação, né? Já até para questão de efeitos adversos, que eu não posso deixar passar. Interação medicamentosa também você não pode deixar um tempo muito grande, então em 20 dias já de medicação eu já peço que eles retornem com informações para mim. E vocês vão ver também durante o acolhimento, eu gosto muito desses 2 exemplos, né? Para poder entender um pouco.
Um chama Síndrome dos Cachinhos Dourados, tem muito a ver com a anandamida, né? Que vocês já estudaram aqui. Então, é quando a câmera não pode ser muito mole, não pode ser muito dura, tem que ser perfeito. Então, existe um ponto de equilíbrio, existe uma miligramagem de equilíbrio, tá? Se ela passar do muito mole, ela vai ficar muito dura. A sopa não pode ser muito quente, não pode ser muito fria. Isso tem a ver com a anandamida. Ela tem que ser no ponto perfeito. Só que esse ponto perfeito é ser individual. Então, a gente vai ter que começar com uma dose baixa, a gente vai ter que começar com uma proporção mais rica em canabidiol, dependendo aí se for uma criança em desenvolvimento, né? Se for um adulto, às vezes eu já começo com 1 para 1, e vamos aumentando, adequando essa proporção e aumentando essa miligramagem mediante a resposta desse paciente, tá? Não tem outra forma de trabalhar com segurança. Essa é a melhor forma, tá? Por mais, mas o estudo mostrou que 20 de proporção 20 para 1 de canabidiol para THC é excelente. Ok, mas e as pessoas que poderiam ser beneficiadas com uma quantidade bem menor? Sempre, esse é um outro pilar do meu consultório. Toda medicação, quanto menos, melhor. Inclusive a fitoterapia, quanto menos, melhor. Tá? Se eu consigo ter melhor resposta com menor administração, eu consegui meu ponto de equilíbrio, tá? Que é menor quantidade, provavelmente uma quantidade maior de fitocannabinoides ali trabalhando e uma quantidade menor sendo ofertada ao meu paciente. Então, para isso, preciso que vocês foquem muito nessa dose exposta em um invertido. Isso vai ser importante. Para dentro desse acolhimento, você conseguir ajudar esse paciente, esse familiar a ter uma boa adesão, tá? Bom, então dentro desse acolhimento, a gente pegou uma família exausta, um paciente com iatrogenia, polimedicamentado, com informações de outras pessoas, com informações da internet, isolamento social, fadiga do cuidador, estão cansados, estão exaustos. Eles idealizam um certo ponto, então idealizam, eu quero que o meu filho consiga conversar na escola, eu quero que ele fique sentado na sala de aula, eu quero que meu filho durma a noite toda, aí você tem que auxiliá-los aqui. Não é isso só que define esse paciente, eu preciso tratá-lo de uma forma global, de uma forma integrativa, então para isso eu preciso conhecê-lo em outros pontos, em outros patamares. Vou sim ter que, para poder melhorar o apetite, eu vou sim ter que melhorar a questão da dor. Para poder melhorar a irritabilidade, sim, vou ter que melhorar a noite de sono. Então, vai ter que auxiliá-los nisso, para vocês entenderem que a gente está falando de um quadro sistêmico e eu vou precisar tratar meu paciente dentro desse nível sistêmico, do contrário, eu não vou ter a resposta que ele idealizou. Lembrando que a resposta também que eles almejam pode ser muito diferente do que a gente vai conseguir durante a terapia, porque o paciente não vai deixar de ser autista, ninguém quer que ele deixe de ser autista, e como eu coloquei, não trata autismo, porque eu auxilio o paciente, dentro do espectro autista, conseguir ter acesso a uma terapia da forma mais segura, por isso que eu carimbo ali. Eu carimbo justamente porque eu preciso ofertar para esse paciente que tenha acesso com segurança a uma terapia. Para isso é necessário entender bem sobre essa terapia. E aqui eu trouxe para vocês, já finalizando nossa aula, dentro desse acolhimento, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar, gente. Não tem como. Se você já não tem pessoas que você articule bem, passe a ter, desde já. Ou vá adquirindo e enriquecendo sua terapia com uma visão multidisciplinar. Então, tenha um fono de confiança, um psicólogo que você já entenda que trabalhe ali dentro de um raciocínio semelhante ao seu. Não que os seus pacientes todos terão que passar com esse mesmo fono, com esse mesmo psicólogo, não isso, mas muitas vezes para conversar com o psicólogo que já atua com o meu paciente, é muito melhor eu pedir para que a psicóloga que já está na minha equipe, que já está ali comigo, converse com ele. Muitas vezes eu preciso. E aí é um coleguismo, né, que eu peço. Muitas vezes esse profissional, essa criança, esse adulto, esse paciente já passa muitos anos com um,
um fonoaudiólogo, e aí eu peço para minha colega fonoaudióloga, que a gente já está sempre juntos, trabalhando em equipe, muitas vezes que ela pode me dar até ferramentas, às vezes, para eu mesmo conversar com ele, conversar com essa família. Eu preciso que uma visão multidisciplinar, mas eu não posso atuar em todas as áreas. Então, eu preciso que outras pessoas, dentro da sua expertise, trabalhem e a gente possa comunicar-se bem em prol de ajudar meu paciente. E muitas vezes, jamais será paciente desses meus colegas. Da mesma forma que os meus colegas vêm buscar auxílio de pessoas que não vão ser meus pacientes. Mas eu vou conseguir ajudar dentro da ótica médica, de fisioterapeuta, auxiliá-los na condução dessa terapia. A escola como agente ativo na terapia. Então, quando a gente está falando de criança em desenvolvimento, eu preciso que os pais conversem na escola. Isso é muito bacana, inclusive, tá, gente? A escola pode ser uma grande aliada. E hoje os professores estão como os cuidadores, exaustos, tá? Exaustos. Exaustos não só das crianças, dos pais também, tá? Porque eu converso com alguns professores, o desafio desse é gigantesco, imaginar. Muitas vezes a gente está falando de uma criança que é muito difícil ter em casa, imagina você com 20, 30, 40 crianças. E dentre elas, uma criança dentro do espectro autista que ela precisa de uma atenção diferenciada. Então, aproximar-se da escola é muito bacana. E para isso é importante que os professores saibam um pouco da terapia, saibam no sentido assim, que os pais possam levar. Olha, a partir de hoje nós iniciamos a terapia com tal médico, assim, e eu peço sempre, aí eles chegam nos pais e falam, olha, ele pediu que a partir daqui vocês possam, por gentileza, fazer laudos, observar tais pontos, e poder nos trazer essas informações. Então, sempre desse feedback da escola, como um agente ativo mesmo na terapia. Até a situação que já aconteceu de me ligarem, né? Diretor me ligando em escola, no consultório, perdão. O diretor de escola me ligar no consultório para falar, olha, eu tenho tal paciente X, que por nome eu não vou conseguir lembrar, né? Aí eu busco no prontuário, opa, ok, agora estamos aqui, vamos lá, que tem esse meu paciente? E aí ele começou a me passar informações. O diretor quis me trazer direto informações, nesse caso, são informações muito positivas, né? E algumas preocupações que ele tinha, e porque ele já não quis nem utilizar os pais como interlocutores, que vinham direto mesmo, muito mais ativo. Achei muito bacana isso também. Pacientes e pais protagonizando a terapia, isso também é essencial, tá, gente? Essa visão mais passiva o que o médico falar, eu abaixo a cabeça, obedeço, isso não existe mais. Na verdade, a ideia de paciente já tá bem atrasada, né? Não existe mais. São clientes, são meus clientes. E eu preciso que esses meus clientes protagonizem, sim, a terapia. Quando, uma vez que eu fiz a prescrição, eles vão conversar diretamente com a associação. Eu deixo bem claro, eu não posso me envolver em comércio. Tá? Eu fiz essa prescrição, envio para ti receita e laudo, agora é você comunicando com a associação. Ah, mas a medicação vai acabar. Ora, você é um protagonista aqui, meu amigo. E isso é dentro, né? No acolhimento que eu pego um pouco isso, durante a terapia eu vou deixando mais sólido isso, que eles precisam ativamente trabalhar aqui. Não dá para ir buscar quando a medicação acaba, não dá para esperar o laudo vencer para marcar consulta, não. Eles precisam estar ali mais ativos na terapia, porque uma hora que você suspende a terapia por um período, mesmo que seja curto, isso compromete muito, porque a gente está falando de tempo dependente. Então, eu preciso que eles estejam bem alinhados nisso em prol do meu paciente. Isso é questão básica mesmo, né? E a gente fica aqui com a questão do acolhimento, espero que consiga trazer para vocês. Eu achei melhor, em vez de ficar trazendo estudos que vão me falar pouco da questão humana do atendimento, dividir com vocês como é meu dia a dia dentro do consultório, nesses anos dentro dessa abordagem fitoterápica. O perfil dos pacientes que me buscam, e o que eu posso já de primeira consulta trazer para eles, quais informações que eu vejo que é crucial que eles entendam, que dentro da minha experiência foi eficaz. Foi muito mais assertivo, por exemplo, eu explicar para os pais, para o paciente, inclusive, que o que ele idealiza, a queixa, pode ser muito diferente do que eu, de início, preciso buscar.
O meu foco, às vezes, fica um pouco discrepante deles. Mas isso ajuda quando eu explico para eles, durante a primeira consulta mesmo, e vou pontuando alguns tópicos, e no retorno eu pego todos esses tópicos e vou um por um. Isso tem auxiliado bastante eles entenderem o que é essa visão mais integrativa dentro da terapia. E para que tenha esse acolhimento, como a gente já colocou aqui, a gente precisa utilizar essa ótica, essa lente aqui dentro do espectro autista. Você vai ter que ver o mundo sobre essa ótica, ou dificilmente a gente vai conseguir auxiliá-los durante o processo. Isso é importante. Entender a exaustão do cuidador é importante, até porque sem um cuidador a gente não vai longe. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, eu até falo que a anandamida ela traz, né, um equilíbrio, uma harmonização, não só entre química, mas também social. Isso porque muitas vezes termina a consulta, os pais já vêm e pedem, eu quero também marcar uma consulta para mim. Não só porque alguns se identificam, né, dentro do espectro autista, mas também porque eles notam que, olha, eu acho que eu também posso ser beneficiado com a fitoterapia. Isso é muito bacana, né? Eu falo que a fitoterapia, a cannabis dentro da fitoterapia foi um despertar, né? A gente teve a cannabis é tão poderosa que ela nos auxiliou nesse despertar fitoterápico. As pessoas passaram a falar, olha, realmente eu posso rever a forma como eu trato. Talvez eu posso utilizar plantas dentro dessa terapia e auxiliá-los, né, a tirar muitas crenças. Uma delas que plantas não são seguras de utilizar. Então, você pode ter grande malefício na tua vida utilizando inadequadamente. É química, né? Então, esses conceitos auxiliam a você a ajudar o paciente na adesão. E uma vez que o paciente adesão, uma vez que esse despertar fitoterápico existiu através do produto derivado de cannabis, esse paciente ele vai ser muito grato pela fitoterapia, muito grato pela sua terapia, porque é isso mais eu observo as pessoas extremamente gratas pela possibilidade de atuar com uma ótica muito mais humana e dentro do que Hipócrates idealizou para a gente na medicina. É muito mais importante saber a pessoa que tem uma doença do que saber a doença que a pessoa tem. Fato. A fitoterapia nos traz isso. Porque quando a gente vem e fala assim, olha, o CID, a queixa, não é tão importante, eu preciso conhecer a pessoa. Essa pessoa que vem com esse CID, eu preciso conhecê-la para poder ajudar. Olha como é muito mais harmônico que Hipócrates nos trouxe como ideal de medicina já há tanto tempo. Então, a fitoterapia, ela vem somar, ela não vem substituir a alopatia, ela busca que o meu paciente consiga ser tratado da forma mais global e humana possível. Nós ficamos por aqui, eu quero agradecer a oportunidade de poder trazer e dividir um pouquinho desse conhecimento. Agradeço muito mesmo essa possibilidade. E deixo aqui meus dados no telefone. Alguém quiser me enviar um WhatsApp depois, quando eu puder, eu respondo. E gratidão aí mesmo. E ficamos por aqui. Muito obrigado, todos, e um bom curso, gente.